Amém, glória a Deus. Amados, nós estamos no ano de 2025. Eu não sei você, mas eu estou assustada pelo fato de sabermos que já estamos prestes a entrar na metade do ano. Você já se deu conta disso? Um dia desse a gente estava dizendo Feliz Ano Novo. Agora nós já estamos entrando na metade do ano. Ou seja, as coisas estão passando muito rápidas. E eu creio que isso nos traz uma mensagem de que Deus tem pressa para fazer aquilo que Ele vai fazer. Amém? Glória a Deus. E o ano de 2025 é o ano onde Deus faz tudo novo. De novo, diga mais uma vez comigo, 2025. O ano que Deus faz tudo novo. De novo. Aleluia. Glória a Deus. Nós cremos que será assim. Nós cremos que isso vai se cumprir na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família, no nosso ministério, nessa igreja, nas nossas finanças. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, eu estava pensando sobre isso. E o Senhor foi conduzindo a minha mente a pensar sobre quando foi a primeira vez na Bíblia que Deus fez um reset. Sabe o que é reset? Sabe aquela teclinha que a gente vê em alguns aparelhos que você aperta e dá um reset, ou seja, há uma reiniciação de toda a programação, de todo aquele sistema, e parece que tudo foi feito de novo. Não é assim, gente? Quando que foi na Bíblia que Deus deu a primeira apertadinha lá nessa tecla? Em Noé, muito bem, glória a Deus. Então vamos lá, Gênesis capítulo 6. Aleluia. Vamos aprender hoje então, quando Deus faz tudo novo de novo. Quando que é necessário Deus fazer tudo novo de novo. Aleluia. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1. A palavra de Deus vai nos dizer assim. Todos acharam? Quem ainda não achou Gênesis, pelo amor de Deus. Meu Deus, é o primeiro livro, gente. Depois assim do índice, vai ter umas 3 páginas ainda, dependendo da Bíblia, e já é Gênesis. Tá bom? Gênesis capítulo 1, versículo 6, capítulo 6, versículo 1, diz assim: quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas. Vieram os filhos de Deus, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal. Os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito.
Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em sua geração. Noé andava com Deus. Vamos ler só até aí. Amém? Diga assim comigo: Noé andava com Deus. Amém? Que coisa maravilhosa alguém poder olhar para você e dizer: você é alguém que anda, que caminha, que convive com a presença de Deus. Que coisa maravilhosa essa. E tem um detalhe muito importante, porque andar com Deus no meio de uma geração que também caminha com Deus é fácil. O desafio é você andar com Deus, é você ser chamado de homem íntegro e fiel numa geração corrompida e perversa. Mas o Senhor achou graça aos olhos de Noé. Amém? E isso foi maravilhoso, porque o Senhor traçou um plano para a vida de Noé. Assim como Ele tem um plano na minha vida e na sua vida, na sua casa e na sua família, Deus tem um plano. Diga assim comigo: Deus tem um plano. Amém, glória a Deus. Mas olha só um detalhe que eu quero te chamar a atenção, que talvez você não tenha parado para pensar sobre isso. Porque quando nós ouvimos falar sobre Noé e a história do dilúvio, muitos pregadores dão ênfase ao fato de que Deus precisava exterminar com aquela geração, porque era uma geração totalmente corrompida, perversa, pecadores, eram homens maus, violentos e que não temiam a Deus. E tudo isso é verdade? É verdade, mas eu quero te chamar a atenção para um detalhe. Deus, Ele fez com que tudo fosse feito novo de novo. Sabe por quê? Porque havia gigantes sobre a face da terra. É isso que nós vamos ler aqui no versículo 4, declarando: havia naqueles dias gigantes na terra. E aí eu quero te chamar a atenção pelo fato de que não era um gigante. Porque nós vemos na Bíblia a história de Davi, que venceu um gigante, mesmo tendo uma estatura inferior a ele. A Bíblia vai dizer que com uma funda e com 5 pedras, ele foi de encontro ao gigante, e ele exterminou aquele gigante, e ele vai usar também de uma espada para cortar a sua cabeça. Mas na história de Davi, nós enxergamos um gigante. Sabe o que isso significa? Que tem situações na nossa vida que se levantam e é apenas um gigante. E aí quando isso acontece, Deus olha para você e Ele te capacita. E Ele diz: vai lá, meu filho, você dá conta, destrói esse gigante. Amém? Quantos estão entendendo? Só que existem situações que vão surgir na nossa vida que não é só um gigante. É uma geração de gigantes. Uau, meu Deus. É gigante para tudo quanto é lado. É na vida financeira, é na saúde, é no casamento, é na empresa, no trabalho, é na igreja. E aí você olha de tudo quanto é lado e você diz: qual que é o primeiro que eu vou abater? Eu vou abater um hoje, vou deixar os 5 amarrados para abater amanhã. Porque eu não dou conta dos 5 de uma vez só. Então, quando aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus se encontra em uma situação onde está cercado por uma geração de gigantes, Deus olha e Ele diz: espera aí que agora é comigo.
peraí, que agora eu é quem vou resolver essa causa. Vamos agora, você não dá conta de uma geração de gigantes, mas eu dou conta. E aí é quando Deus entra na peleja, é quando Deus se coloca na batalha, é quando Deus se levanta para fazer tudo novo de novo. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, é diante de uma geração de gigantes que muitos de nós estamos nos encontrando nesse exato momento. E é por causa dessa geração de gigantes que Deus está dizendo: eis que eu vou fazer tudo novo, de novo. Porque eu sei que você não dá conta dessa geração de gigantes, mas pode deixar comigo, que eu vou resolver essa questão. Amém? E quando Deus fala, eu vou resolver essa questão, nós precisamos ter a segurança de que Deus já tem um plano traçado. Ele não é pego de surpresa. Deus não olha para as situações e fica assim: e agora? O que eu vou fazer diante disso? Não, Ele já está com tudo pronto. Ele já está com tudo estabelecido, confirmado. Amém? E o que é mais maravilhoso, Ele quer compartilhar desse plano comigo e com você. Porque foi isso que Ele fez com Noé. Porque Deus poderia muito bem resolver a questão por Ele mesmo e assim ficar resolvido. Mas não, Ele vai chamar um homem que Ele vai olhar no meio de uma geração corrompida e perversa e vai dizer: Noé, eu conto com você. Assim Deus também está olhando para mim, para você, e está dizendo: eu conto com você. Deus não precisa de nós, amados, amém? Ele não necessita de nós, Ele não necessita de nada. Ele é Deus soberano, onipresente, onipotente. Ele é grandioso, Ele tem tudo debaixo do seu governo e da sua administração. Mas apesar de não precisar de nós, Ele conta conosco. Olha que coisa maravilhosa. Você pode pôr a mão no seu coração e dizer: Deus conta comigo? Você pode sentir o amor de Deus pela sua vida em dizer isso? Deus conta comigo. Amém? Glória a Deus. E aí, com certeza, Deus vai chamar Noé, vai dizer para ele: Noé, é o seguinte, eu vou destruir tudo, eu vou dar um reset. Eu vou acabar com tudo, mas fica tranquilo, Noé. Eu tenho um plano. Aí Noé: uau, Deus tem um plano. E aí o Senhor fala para ele: é o seguinte, você vai me construir uma arca. Aí que as pernas de Noé tremeu mesmo. Porque, gente, pensa, você consegue imaginar a construção de uma arca sem nenhum tipo de ferramenta tecnológica, sem nenhum tipo de ajuda financeira e nem braçal para construir uma arca daquela magnitude? E com certeza, quando o Senhor fala comigo e com você para fazermos algo inédito, algo que nunca se ouviu falar antes, é normal o coração do homem ter medo. Mas sabe qual é a boa notícia? Nós não precisamos ter medo, sabe por quê? Porque Deus tem um plano, mas junto com o plano, Ele nos traz uma planta. Ele nos mostra como fazer e o que fazer. Amém? O segredo para que tudo se vá bem, dê certo, é seguir a planta. Porque o grande problema é quando a gente recebe de Deus uma direção, uma orientação, a gente quer colocar acréscimos ou retiradas a essa planta, a esse plano que o Senhor está nos entregando. E é aí aonde mora o perigo.
Porque se Deus falar contigo, permanece aqui até que eu faça algo, aí você fica. Só que o problema é que vai demorando. O problema é que o tempo vai passando e a ansiedade do seu coração vai batendo. E aí você começa a pensar, eu preciso fazer algo, eu preciso me movimentar, não tem nada acontecendo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou tomar uma atitude, eu vou para frente, ou eu vou para trás, ou eu vou para o lado. O problema está aí, porque Deus te mandou ficar. E é para que você obedeça o plano, a planta, para que tudo se vá bem na sua vida. O problema é que a gente quer negociar com Deus. A gente quer, Deus entrega uma planta de uma casa, vamos supor. E a gente quer negociar com Deus. Deus, eu acho que a porta do banheiro não tem que ficar aqui. Mas ainda que você tenha toda a habilidade humana para dizer que a porta naquele lugar não é o melhor lugar, você não tem a capacidade de Deus de ver lá na frente, porque Deus está vendo lá na frente que a porta naquele lugar é necessária permanecer ali, porque tem algo em algum momento que aquela porta naquele lugar vai fazer sentido. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Então, amados, olha para a sua vida. Quantas coisas Deus já te direcionou? Faz assim, faz assado, permanece assim, permanece assado. Mas você fica negociando com Deus, dizendo, Deus, mas eu não posso fazer assim. Deus, não fica melhor desse jeito. Senhor, eu acho que vai andar mais rápido se eu falar com fulano, ou se eu fizer algo para poder agilizar o processo. E a palavra de Deus vai dizer, sabe o quê? A palavra de Deus vai dizer, no capítulo 7, no versículo 5, sabe o que vai dizer lá? Noé fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Ele não colocou uma janela a mais para trazer iluminação para dentro da arca. Ele não colocou um degrau a mais na rampa para ficar melhor o acesso. Entende? Ele fez tudo exatamente como o Senhor ordenara. Então diga assim comigo, o segredo, mais alto, diga, o segredo está em seguir a planta que Deus deu. Amém? Guarda isso no seu coração, porque Deus não se engana, amados. Se Deus falou para você algo, não imagine que daqui 3 meses, quando as coisas ficarem difíceis, você vai poder dizer, eu acho que Deus se enganou. Porque Deus não age assim. Amém? Glória a Deus. Então, Deus Ele tem um plano, Ele nos entrega uma planta. E junto com isso, Deus tem uma lista de presença. Deus tem um plano. Entende uma coisa? Nesse mover de Deus fazer tudo novo de novo, Deus tem um plano, Deus tem uma planta e Deus tem uma lista de presença. Uau! Meu Deus! Vamos ler comigo no capítulo 6, o versículo 18 e 19, que vai dizer assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e contigo, olha a lista de presença, e contigo os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos.
De tudo o que vive, de tudo o que é carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. E aí depois ele segue com a lista. Mas o fato é, amados, que Deus, Ele tem uma lista, porque Ele tem um propósito com aquela lista. Amém? E o que é mais interessante de tudo isso é nós prestarmos atenção num detalhe. Noé poderia ter ficado feliz ao saber que ele e toda a sua família entrariam na arca. Mas de repente Deus vai virar para ele e vai dizer: tu vai ter que aprender a conviver com a cobra também lá dentro, com a aranha. Se eu fosse a mulher de Noé, que eu tenho medo de galinha, eu já ia ficar desesperada. Porque eu ia ter que conviver com a galinha. Porque assim, eu gosto da galinha, mas ela lá e eu aqui. Entendeu? Mas ter que entrar numa arca para conviver com a galinha ia ser um desafio para mim. Então, amados, Deus olha para Noé e diz: Noé, sou eu que estou determinando quem vai entrar nessa arca. E tu vai ter que aprender a conviver com quem estiver dentro dessa arca, independente de quem seja. Porque não vai adiantar tu olhar e dizer: ai, não quero fulano, não quero cicrano. Ai, não vai adiantar, porque o que eu quero dentro da arca é esse e aquele. E aí? Você vai ter que aprender a conviver. É por isso que você chega lá no seu trabalho, e aí tem aquele abençoado, aquela abençoada, que você olha e você fala: Aí você vai lembrar dessa palavra, está na arca. Aprende a conviver com ele. Aprende a conviver com ela. Amém. Glória a Deus. Porque está na arca. Deus colocou eles ali. Agora, presta atenção num detalhe. Deus não incluiu os netos de Noé na arca. Você prestou atenção nisso? Deus não incluiu que os netos de Noé entrariam na arca. Sabe o que isso significa? Que os filhos de Noé teriam que esperar todo o dilúvio acontecer, eles saírem da arca para poder terem filhos. Vou repetir. Deus, quando Ele deu a lista, não incluiu os netos de Noé dentro da arca. Isso significa dizer que os filhos de Noé não teriam filhos até que toda a construção da arca fosse terminada, até que todo o dilúvio acontecesse, até que tudo fosse feito novo de novo. E aí eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. Nós sabemos que ter filhos na nossa geração é uma coisa. Na geração de Noé era outra completamente diferente. Não ter filhos na época de Noé era ser considerado alguém fracassado. Não ter filhos na época de Noé era olhar para alguém e dizer: essa pessoa é um fracassado, essa pessoa não conseguiu gerar uma descendência, essa pessoa não tem futuro, essa pessoa é amaldiçoada. Era isso que era entendido na época de Noé. Não ter filhos na época de Noé
era entendido dessa maneira. E aí então, o que acontece? Sabe o que eu chamo a atenção da igreja para isso? Os filhos de Noé não puderam se rebelar contra o plano e o propósito de Deus. Deus estava falando com Noé, mas os filhos também estavam inseridos nesse plano, nesse projeto, nesse propósito. E eles não podiam se rebelar em relação a isso. E quando eu olhei para isso, o Senhor colocou no meu coração olhar para a vida dos filhos de pastores. Por isso que eu quero chamar a sua atenção para isso. Porque os filhos de pastores levam o ministério tanto quanto os seus pais carregam o ministério. Os filhos de pastores sofrem tanto quanto os pastores sofrem pelo ministério. E o Senhor me fez olhar para essa situação e me recordar de vezes que eu tinha R$300 para comprar um tênis para cada um dos meus filhos. E de repente chegar alguém na minha casa dizendo: eu não tenho o que comer, eu não sei como que eu vou pagar o meu aluguel. E eu olhar para o meu esposo e dizer: amor, vamos ofertar na vida dessa pessoa. E os meus filhos, Deus vai cuidar, como Ele tem cuidado até hoje. Então, quando alguém chegar para você falando mal de um filho de pastor, nem queira ouvir, amado. Nem dê ouvido para isso. Não que os filhos de pastores são perfeitos, porque não são. Mas não empreste o seu ouvido para esse tipo de reclamação, porque é um peso sobre a vida deles, assim como havia um peso sobre os filhos de Noé, e eles não se rebelaram por isso. Eles entenderam, e eles permaneceram sendo fiéis ao Senhor, esperando todo o processo se concluir, para só depois eles gerarem uma descendência. Vamos continuar. Então Deus tem um plano. Deus tem uma planta. Deus tem uma lista de presença. E Deus tem uma direção. O que significa isso? A arca não tinha remo. A arca não tinha leme. A arca não tinha motor. Então, eles estavam totalmente na dependência de Deus. Aonde Deus quisesse guiar aquela arca, Ele ia guiar. Aonde Deus quisesse levar aquela arca, Ele ia levar. E muitas vezes nós nos encontramos na mesma situação. A gente olha para a nossa vida e diz: eu perdi o controle. E é verdade, você e eu perdemos o controle. Mas Deus, o nosso Senhor, jamais perderá o controle de nada. Ele tem tudo debaixo do seu governo e da sua administração. Glória a Deus. Tem dia que você olha e você diz: eu estou vivendo uma crise. É verdade, nós vivemos uma crise, mas Deus não está em crise. Tem situações que você olha e diz: e agora eu estou angustiado. É verdade, nós ficamos angustiados e preocupados com o dia de amanhã. Mas sabe qual que é a boa notícia? Deus já está lá no nosso amanhã. Aleluia. Ele nos aguarda com uma surpresa do céu.
se permanecermos fiéis a Ele. Amém? Então entenda nessa noite que Deus tem uma direção. E sabe qual é a boa notícia? Na hora certa o dilúvio acaba. O dilúvio não tinha, ele veio sem marcar hora. Noé não sabia a hora e o momento em que o dilúvio ia acontecer. Ele só sabia que o dilúvio viria. Mas do mesmo jeito que o dilúvio chegou sem marcar hora, preste atenção nisso. Porque quantos de nós não nos encontramos em uma situação onde parecia que estava tudo bem, era terra firme, estava tudo ok, as minhas finanças estavam na planilha assim, ó, uau. Meu casamento não estava lá aquelas coisas, mas, né, a gente ia levando. A minha saúde estava de vento em popa. Mas de repente, de uma hora para outra, sem eu entender, o que aconteceu, algo mudou, a chave virou. E agora eu me encontro em uma situação em que eu não tenho controle de nada. Você está no dilúvio, irmão. Eu estou no dilúvio. Só que do mesmo jeito que esse dilúvio chegou sem hora marcada, preste atenção. Não tinha hora marcada para nós, mas já estava no cronômetro de Deus. Do mesmo jeito que ele começou, ele tem hora marcada para terminar. Ele tem hora marcada para cessar. Ele tem hora marcada para concluir. Amém? O segredo é o fato de que eu e você não sabemos que hora é que esse dilúvio vai acabar. Mas deixa eu te falar algo. Eu imagino Noé ali dentro. 370 dias ao todo, porque 40 dias foram os dias em que choveu sobre a face da terra. Mas a Bíblia vai dizer que foi tanta água que cobriu o mais alto dos montes. Eu não sei se você tem esse costume, mas quando a gente vai ali para a Chapada e a gente se depara com aqueles paredões, a primeira coisa que vem na minha mente, eu penso, meu Deus, as águas do dilúvio cobriu esse paredão aqui. Porque as águas do dilúvio cobriu o mais alto dos montes de sobre a terra. Então, para baixar essa água toda, não foi da noite para o dia. Ao todo, foram 370 dias, mais de um ano, Noé, com aquela bicharada dentro da arca. Você já imaginou o barulho que era ali dentro? Você já imaginou o cheiro agradável que deveria ser ali dentro? E aí vai dando aquela angústia, vai tendo aquele desespero. Eu quero sair dessa arca, eu não estou aguentando mais ficar aqui. Eu vou sair, eu vou dar um jeito de sair. Só que tem um detalhe. Deus é quem colocou na arca, é só Deus quem tira dela. Se quem quiser sair da arca sem uma direção de Deus, Deus não se responsabiliza de quem quer pular da arca. Porque você está achando que dentro da arca está ruim, porque está muito barulho, porque está um mau cheiro, porque eu estou tendo que conviver com a cobra, com o lagarto, com a galinha. Só que a hora que você abre a janela da arca, o que tem fora dela é só morte e destruição. E aí? Não dá para sair da arca pela porta, porque quem fechou a porta pelo lado de fora foi Deus.
Então, se quer sair da arca, tem que pular a janela. E eu e você sabemos, lá em João 10, quem Jesus diz que passa pela janela? É o ladrão e o salteador. Então, você quer sair da arca? Pula a janela. Mas aguenta as consequências, porque Deus não se responsabiliza pelas suas loucuras, pela sua rebeldia. Ele não se responsabiliza. Ele se responsabiliza por quem permanece dentro da arca. Amém? Glória a Deus. Então o Senhor fechou a porta e não tem maçaneta do lado de dentro para abrir ela. É só a hora que Deus quiser que saia, é que vai sair. Então cuidado para você não querer sair dessa arca sem a autorização de Deus. Porque tem gente que chega diante de Deus falando assim, ó, Deus, é o seguinte, é 15 dias, viu Deus? Se aquela situação não mudar, eu vou pedir demissão. Deus, ó, vou fazer uma campanha de jejum e de oração de 21 dias. Se o Senhor não me responder, oi? Quem somos eu e você para colocar Deus contra a parede? Enquanto a minha oração e a sua oração deveria ser, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vide, eu me alegrarei no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. É assim. O comportamento de quem está dentro da arca é assim. A hora certa desse dilúvio acabar, não cabe a mim e a você determinar ele, porque está no cronômetro de Deus. Mas no capítulo 8, no versículo 1, olha o que tem no capítulo 8, no versículo 1. Lembrou-se Deus de Noé, aleluia. Deus, Ele se lembrou de Noé. E com certeza essa palavra tem a ver com Ele viu a angústia do coração de Noé, de estar ali naquele dilúvio. Deus, eu quero voltar a pisar em terra firme. Senhor, eu não estou aguentando mais esse balançar. Essa minha vida que parece que está sem direção, parece que está sem rumo, parece que eu não tenho controle de mais nada. E aí o coração vai se enchendo de angústia, e Deus está olhando para o meu coração e para o seu coração, e Ele está se lembrando de nós. Mas o que de fato Deus se lembra é da aliança que Ele já estabeleceu com o seu povo. Amém? E aí a palavra de Deus então vai dizer que no capítulo 8, Noé vai soltar uma pomba. Ele abre a janela da arca e solta uma pomba. E a primeira vez que ele solta a pomba, ela volta para ele, mas sem nada, ela só volta. Amém? Sabe o que isso significa? Significa quando nós estamos no meio de um dilúvio e a gente quer uma resposta urgente de Deus. E a gente fala, Deus, porque o Senhor vai me responder. Deus, porque o Senhor tem que me responder. Senhor, eu estou aqui nesse dilúvio, Deus, se lembra de mim. E quando a pomba volta sem nada, sabe o que Deus está falando para mim e para você? A minha graça te basta. Eu te dou a minha presença, porque a pomba simboliza o Espírito de Deus. Deus está falando, eu não te trago a resposta agora, porque não está na hora desse dilúvio acabar. Mas se tem uma coisa que não vai se apartar, é a minha presença. Você vai ter a minha presença. Ainda que você não tenha a resposta
resposta que você quer, você vai ter a minha presença. Glória a Deus. E aí a segunda vez que ele solta a pomba, ela já traz consigo um galho de oliveira. E esse galho de oliveira significa uma ponta de esperança. Diga para o seu irmão, fala assim: você tem uma ponta de esperança na sua vida. Aquele dia que você acordar querendo morrer, querendo que tudo se acabe. Sabe aquele dia que você parece uma boneca que escangalhou? E você fala: eu quero morrer, porque nada dá certo na minha vida. Porque isso, porque aquilo. Se lembre, você tem uma esperança. Deus te prometeu algo e Ele não se esquece daquilo que Ele promete. Amém? Glória a Deus. E aí, eu estou terminando já. Quando a arca para no monte chamado Ararat, Noé desce da arca. Mas olha que coisa interessante, presta atenção que eu vou encerrar aqui. Ele não sai do dilúvio de qualquer jeito, gente. Ele não sai do dilúvio de qualquer jeito. No capítulo 8, no versículo 13, vai dizer assim, presta atenção nisso. No ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou a face da terra que estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Quando o dilúvio acabar, você vai sair por cima. Nem a porta Deus abre, porque Ele já fechou. Agora Ele vai abrir uma outra, Ele vai escancarar para você uma outra oportunidade, porque Ele está dizendo: estou fazendo tudo novo, de novo. Nem pela porta sai mais, é pela cobertura, meu Deus, é por cima. Esse dilúvio está demorando 370 dias, é dia. Mas a hora que ele acabar também, meu irmão e minha irmã, se segura. Se segura, porque o que Deus vai fazer é poderoso na tua vida. Se segura, porque o que Deus vai trazer como resposta é algo que ninguém nunca viu antes, é algo que ninguém nunca experimentou antes. Vai ser milagre de cura, vai ser milagre de restauração, vai ser milagre de provisão, vai ser milagre, vai ser poder de Deus, vai ser maravilha do céu. Quem crê nisso, diga amém. Quem crê nisso, diga aleluia. Então dê uma salva de palmas bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E no capítulo 8, no versículo 20, diz assim: então Noé edificou um altar ao Senhor. Depois que esse dilúvio passar, você vai edificar um altar a Deus. E somente a Ele. Você vai parar de andar inconstante. Um dia eu estou bem com Deus, outro dia eu não estou. Um dia eu creio na promessa, outro dia eu não sei nem se vai acontecer. Você vai parar com essa inconstância. E você vai edificar um altar ao Senhor. E sabe do que mais? Ele coloca um sinal no céu.
Esse sinal permanece até hoje, amados. Que Deus é esse? Tão tremendo, tão maravilhoso. Deus vai colocar um sinal na sua vida, onde todos aqueles que olharem para você saberão que foi Ele que fez, que foi Ele que agiu, que foi Ele quem direcionou, que foi Ele quem conduziu tudo. Ninguém vai poder esconder esse sinal, porque é um sinal que veio da parte de Deus. Amém? Glória a Jesus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, para a honra e glória do nome de Jesus.